Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira. Estamos começando a semana e quem participa analisando as notícias com você é o advogado Marcelo Pavão. A primeira notícia, Pavão, é de quarta-feira passada, mas houve desdobramentos durante todos esses dias. A Polícia Rodoviária Federal fez uma abordagem completamente absurda, que não se sabe se foi a primeira vez que agiu assim ou não, mas colocou um motociclista no porta-malas do carro, colocou gás lacrimogêneo, ele morreu sufocado. Algumas pessoas que estavam perto alertaram os policiais para a possível morte do motociclista que tinha sido detido, né? E a Polícia Rodoviária Federal, como instituição, a direção, não se manifestou com o rigor e com a indignação que seriam necessários. Agora, até falou, houve uma manifestação do diretor de comunicação, dizendo que não é esse o procedimento, não é isso que está no manual, não é isso que é feito no treinamento, mas ainda assim, que vão ser tomadas providências, porque houve também a morte de 2 policiais rodoviários no Ceará, ainda assim, as atitudes e a manifestação da polícia muito aquém do que se espera. Os policiais não foram presos ainda, ou pelo menos a notícia não foi, a prisão não foi noticiada, né? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Então vamos fazer um pequeno resgate, né, dessa situação, porque o resumo dessa história é que o Genivaldo morreu porque estava sem capacete, mas não porque ele caiu da moto, não porque ele estava correndo, não por outro motivo. Ele parou numa blitz e os policiais o imobilizaram pelas mãos e pelos pés, o jogaram no chão, colocaram numa viatura, jogaram uma bomba de gás lacrimogêneo e ele mesmo tentando, com as pernas, abrir desesperadamente aquela viatura, os policiais forçaram e ele foi asfixiado numa câmara de gás e veio a morrer. Esse é o resumo do que aconteceu, tá? Então primeiro, foi um assassinato, foi um homicídio. Por quê? Porque nenhuma polícia do planeta e nem fora do planeta, após a pessoa imobilizada, ela é assassinada após tortura, ou seja, com requintes de crueldade, e veio a morrer. Então é isso que a gente precisa se debruçar. É ridículo quando a gente vê um delegado da Polícia Federal que está investigando o caso e falou: não é necessário prender ninguém, não vi indícios de nada, não tem nada, vamos apurar normalmente. Isso foi o que o delegado falou. Pior ainda é Sua Excelência, o Presidente da República. Hoje de manhã ele está em Recife, onde ele comparou a morte dos policiais no Ceará com essa morte do Genivaldo. Como se algo tivesse a ver com a outra coisa. É esse que é o problema maior. Lá no Ceará foram vítimas de emboscada, precisa ser investigada a morte dos 2, sim, como qualquer morte neste país deve ser investigada. Agora, as imagens dos policiais rodoviários federais assassinando o Genivaldo e ainda com pedidos, ela é muito pior do que o George Floyd. Ela é muito pior, ela vai além do que aconteceu com o George Floyd nos Estados Unidos. Porque neste caso aqui, o Genivaldo já estava imobilizado, totalmente imobilizado. Ele foi jogado no chão e ele foi depois jogado na viatura. Então, assim, os requintes de crueldade, eles são totais. E é uma vergonha para a corporação. É uma vergonha encobrirem assassinos nos seus quadros. Pior ainda é quando vem à baila vídeo de um professor de curso preparatório para a Polícia Federal que ensina a fazer isso.
Isso é pior ainda. Quer dizer, em curso preparatório, o professor, entre aspas, porque aquilo não é professor, ele fala para ficar mansinho, joga uma bomba lá dentro. Que é isso? É nazismo que a gente está falando? É campo de concentração que a gente está falando? Foi instituída oficialmente a pena de morte no Brasil? Eu não estou sabendo. Então, assim, é ridícula essa situação. Ela é ridícula, porque são criminosos sendo acobertados pelos superiores de farda. E hoje, Sua Excelência, o presidente, ainda veio comparar uma coisa com a outra. Então não é possível que a gente viva nessa distopia, nessa loucura que o Brasil se transformou, onde cenas são contestadas. Houve um vídeo, foi gravado, e aí a gente começa a colher na imprensa que esse tipo de morte não é a primeira, que tem mais de 10 casos, quase 20 casos, registrados de morte de pessoas nas mesmas condições do Genivaldo. O que essa população brasileira, o que nós precisamos ainda testemunhar para a gente sair do nosso cômodo sofá, assistindo a coisa e comendo pipoca e tomando um refrigerante? O que a gente precisa para se indignar mais? Que isso é uma postura. Semana passada ainda nós tivemos aquela intervenção no Rio de Janeiro, onde foi bala para tudo quanto é lado, e uma moça que estava dentro de casa, longe do local dos fatos, tomou uma bala perdida e morreu, simplesmente acabou, olha, foi dano colateral. Até quando a gente vai ficar sem tomar nenhuma postura, esperando que chegue na nossa casa, que o tiro atinja alguém que a gente conhece, que alguém que a gente ame, para a gente se revoltar contra essa atitude? Não é possível que a gente passe a mão na cabeça das autoridades que assassinam brasileiros. E isso é o que eles são, assassinos. É um absurdo. Tem que ser investigado o delegado que está com... O Ministério Público tinha que... Mas não dá. Porque nós temos um aparelhamento, hoje a coisa está complicada. Crimes tem para todos os tipos. É de corrupção, de homicídio, homicídio doloso, tudo que vocês podem imaginar. Só que nada é perseguido pela lei. Por quê? Porque nada é dado. Então a gente tem as áreas rurais com 1% de fiscalização, a FUNAI foi desativada, o IBAMA foi desativado. Essa é a nossa realidade. Mas a Polícia Rodoviária Federal está aí com o aumento, quer dizer, não é para o servidor público, vão tirar dinheiro da saúde, da educação, da infraestrutura, para dar aumento para uma parcela da população, que é a Polícia Rodoviária Federal. Que bonito, enquanto milhões, mais de 13 milhões de desempregados passam fome, enquanto o Brasil está correndo atrás do prejuízo, setores que não tiveram um centavo reduzido durante a pandemia estão tendo aumento. Olha que bonito. Ninguém está dizendo que não merece, mas olha que bonito. E aí eles brindam a sociedade com esse tipo de postura, assassinando um cidadão que não resistiu. Quem viu as imagens constata, ele estava imobilizado pelos pés e pelas mãos. Não dava para fazer nada, ele foi brutalmente assassinado. E o presidente comparar um assassinato no Ceará com esse homicídio, e não é nem culposo, é doloso, porque um policial que tranca a viatura com as pernas e solta uma bomba dentro, é porque ele criou uma câmara de gás. E essa câmara de gás foi utilizada para matar mais de 6 milhões de pessoas. Nós queremos o que é trazer câmara de gás para o Brasil? É isso que a gente quer? Então desculpa o desabafo, mas é a hipocrisia de quem fala que é cidadão de bem, que é isso, que é A4. E na verdade nós estamos vendo um assassinato de um cidadão brasileiro cruelmente morto por policiais que deveriam defendê-lo, Paulo. O Genivaldo assassinado tinha esquizofrenia, mas tomava os remédios direitinho, inclusive estava com os remédios na hora e não tinha nenhum surto, nada que justifique. Não são policiais, os que fizeram isso são monstros
e a Polícia Rodoviária Federal, que tem, na sua maioria, policiais decentes, deveria ter se manifestado com muito mais rigor e ter tomado, com muito mais indignação, e ter tomado providências muito mais rigorosas que as que foram tomadas. Em Santos, na sexta-feira, a Receita e a Polícia Federal, mais uma vez, apreendem centenas de quilos de cocaína. Foram mais de 500 quilos dessa vez, sendo que uma boa parte deles, 60%, mais de 300 quilos, numa carga de carvão, aliás, de minério de ferro, que se destinava ao Reino Unido, e a outra parte ia para a África, passando por Angola, ia para Camarões, Pavão. Paulo, mais uma vez a gente retrata essa situação no Porto de Santos e a inovação agora é minério, já foi carga de farelo de laranja, em tudo que é. Aí que eu pergunto, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a inteligência das polícias, elas estão tentando investigar e identificar onde que essas cargas são interceptadas para a inclusão dessas drogas? Se é aqui no porto, se é no trajeto, se é na origem. Porque é o que a gente sempre fala aqui. Pegaram meia tonelada, muitas toneladas passaram. A gente precisa ter um canil, porque quem está trabalhando incansavelmente são os cães. A gente precisa ter um canil lá dentro da Polícia Federal, nós precisamos ter mais scanners, eu sou defensor, tinha que ter um castelo da polícia aqui no Porto de Santos para inibir os traficantes. Porque o que a gente vê é que os traficantes estão se sediando aqui pela Baixada Santista. Nós temos vários casos aqui de mansões, coberturas, condomínios de luxo com chefes do tráfico, com bandidos de alto calibre. Então a gente precisa começar a investigar onde essa interceptação está correndo e esse crescimento da região aqui. Só que precisa de investimento para isso. Porque do jeito que a gente está, o que eu estou vendo pegaram 500 quilos, quantos 500 quilos não passaram na mesma leva? E a gente está vendo que os produtos são os mais diversos. Vai de minério, vai de carne, eletrônico, vai de tudo. Então, onde que isso está parando? Será que essa dúvida é só nossa aqui, da opinião? Ou é uma dúvida que persiste? Então, a gente precisa investigar, precisa ir a fundo, tá? Agora, a gente precisa querer encontrar. Porque também, às vezes, a gente está vendo, que nem o Paulo falou, existem policiais em todos os níveis, dos mais valorosos, dos mais prestativos e que merecem todas as nossas honras. Mas aqueles policiais bandidos, eles não podem ser como esse que a gente falou agora dos policiais rodoviários federais lá, que foram tirados da rua e estão no serviço administrativo. Quer dizer, você assassina uma pessoa e vai bater carimbo? É que nem juiz que vende sentença e é punido com aposentadoria integral. É isso que a gente quer para o país? É isso que a gente vai ensinar para os nossos filhos? Olha, você se for juiz e vender sentença, você cuidado para não ser pego. Se for pego, fica tranquilo que você vai ser aposentado. Olha, se você matar a pessoa, o delegado vai dizer que não foi nada. É isso que a gente quer para o futuro? Porque eu fico perguntando isso, esse povo que fica contra o judiciário. Hoje mesmo eu estava lendo uma matéria e os comentários eram assim, não adianta prender, o STF solta. Não, quem solta é essa legislação feita por bandidos. A gente precisa aprender a votar para colocar na Câmara no Senado, quem vai fazer leis para o progresso do país e não ficar fazendo casuísmo como a gente tem nesse atual Congresso. Tá na hora da gente começar a pensar em quem a gente vai votar. Tem que votar quem tem propostas, quem tem projeto, quem vai colocar no papel algo e não fazer essas leis que hoje o crime no Brasil vale a pena para todos os bandidos. Nós tivemos aqui no Opinião, como convidado, o presidente do Sindifisco, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, Seção Santos, Elias Carneiro, por conta da operação padrão que os auditores fiscais vem fazendo, né, no Brasil todo, inclusive no Porto de Santos. O Elias Carneiro, ele disse que na operação normal de fiscalização
10% das cargas são sorteadas para serem fiscalizadas. Então, a gente imagina que a cada 500 quilos que sejam apreendidos de cocaína, outros 4.500 passem, se for a média normal da operação de fiscalização no porto. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, quem analisa, comenta as notícias com você nesta segunda-feira é o advogado e jornalista Marcelo Pavão. Pavão, o triplex do ex-presidente Lula e pré-candidato à presidência da República pelo PT, Lula, tem novo dono. Ele foi arrematado em 2018, o triplex é na Praia de Astúrias, em Guarujá, deu aquela condenação do Lula, porque a OAS teria feito obras no triplex para o Lula, e em troca teria ganhado vantagens na Petrobras. Ele foi arrematado em 2018 pelo empresário Fernando Gontijo, e o Fernando Gontijo colocou o triplex para ser sorteado no pancadão de prêmios, foi sorteado nesse final de semana e tem um novo dono, a identidade completa dele não foi fornecida, mas ele está muito feliz. É Antônio Tarcísio, o nome dele, ganhou no sorteio. Ganhou no sorteio, Paulo. Essa aí é a lambança, né? A novela que se chama Lambança, né? Um triplex que não era do Lula, que aí ele foi arrematado, foi penhorado, depois ele foi arrematado, aí ele foi entregue, o processo do Lula foi anulado, a arrematação foi mantida, o cidadão vira e fala, olha, isso aqui é um monumento histórico brasileiro. Né? Da história recente. Né? Da história recente. E então ele merece o quê? Ir para uma rifa? Então é assim, é aquela ópera burlesca, né? Aquela coisa, o show das coisas estranhas. É isso, quer dizer, eu ainda perguntei esse final de semana, eu estava tirando sarro, ia sair o leilão no sábado, eu ainda perguntei para um amigo que inclusive do Partido dos Trabalhadores, eu falei assim, se você ganhar esse triplex, você dá para o Lula? Ele falou, eu não! O Lula disse que não é dele, eu não vou dar nada para o Lula. Então é uma coisa assim, muito estranha. E outra coisa, né, pro novo proprietário, não sei nem a idade dele, se você não quiser ficar com esse imóvel, saiba que até vender IPTU, condomínio, é por tua conta, tá? Então, assim, você pode estar fazendo um grande mau negócio recebendo esse triplex. Eu também diria para o proprietário, se ele pretende usar para morar ou para ter como apartamento de temporada, né, em Guarujá, levar uma benzedeira ou um padre exorcista, uma mãe de santo, alguém aí, para tirar toda essa energia negativa que deve existir em torno do triplex. Por falar em ex-presidente Lula, o suposto dono do triplex, pelo qual ele chegou a ser condenado, chegou a ser preso, né, em Curitiba, o ex-presidente Lula ampliou pela pesquisa BTG-FSB a vantagem no primeiro turno sobre o presidente Bolsonaro. Paulo, o Datafolha já tinha apontado isso, né? Paulo, é assim, hoje é quase, sabe, queiremos ou não, hoje é quase consolidado que o próximo presidente da República será ou Jair Bolsonaro ou Luiz Inácio Lula da Silva. Não há mais espaço, a gente vê por indecisos, a gente vê que não há espaço para uma terceira via ou quem quer que seja. Eu fico espantado com a quantidade de candidatos, né, que se colocam ainda na disputa e esses dois principais. Ninguém fala uma linha, nada de proposta de governo. É isso que está me deixando mais intranquilo em relação às eleições agora de outubro. Por quê? Bolsonaro não fala absolutamente nada. Ele não falou nos 3 anos e meio que está no governo e não falou o que irá fazer se for reeleito. E o Lula,
que também só está falando besteira. É revogar a reforma trabalhista, é revogar isso. Não é apenas revogar ex-presidente Lula. Há necessidade de se avançar, de se estabelecer uma garantia aos contratos. Então o mercado, ele não merece nem Lula nem Bolsonaro, mas infelizmente um dos dois sentará na cadeira de presidente o ano que vem. Então eu espero que primeiramente comecem a falar à população sobre projetos, sobre o que desejam fazer em educação, saneamento. Nós estamos vendo agora essa tragédia das mortes, e a gente vê a tragédia das mortes em São Paulo, é no Rio, é Espírito Santo, é em Minas, é no Ceará, é em Alagoas, é em Pernambuco, é Santa Catarina, é Rio Grande do Sul. A gente está vendo que os políticos, de uma forma geral, prefeitos, governadores, presidente, não estão atacando os problemas estruturais do Brasil, que é moradia, saneamento, segurança alimentar. A gente não está vendo como é possível a gente estar presenciando quase 90 mortes por causa das chuvas, só em Pernambuco, e agora já mais de 10 em Alagoas também, e coisas que todo ano estão sendo feitas. Então a gente está falando de pesquisas. Eu voto no Bolsonaro. Ontem um amigo meu falou, é porque não sei o quê. Eu falei assim, olha, o importante é votar. O importante é chegar lá em outubro e votar no seu candidato. Só que a coisa afunilou. Então hoje está mais do que nunca um plebiscito entre Bolsonaro continua ou a gente troca. Nada mais do que isso. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor se o Lula é melhor, se o Bolsonaro é melhor. Os dois têm muita coisa para explicar para a população. Mas muita coisa. Não é pouca coisa, é muita coisa. Então a gente está hoje, como se fala no popular, entre o fogo e a caldeirinha, né? A gente tá entre o ruim e o pior ainda. Agora, quem que vai ser o ruim e quem que é o pior ainda? É isso que a população vai escolher. E o que me deixa mais assustado disso é que, antes de ter nenhuma proposta que seja, antes de se falar o que vai fazer, a população já decidiu. A população já fala como ponto contado quem é que vai ser, qual é o seu voto. Esse que é um dos nossos grandes problemas. Não importa se você vai votar no ex-presidente Lula ou você vai votar no presidente Bolsonaro. A gente precisa saber o que vai ser feito. A gente precisa ter essa informação. E eu não vou mais perder meu tempo com Simone Tebet, depois que ela foi frita, assada, cozida em tudo que é óleo, depois que todos foram afastados, depois que os partidos implodiram, porque hoje não tem mais partido nenhum. Então, hoje a gente tem Lula e Bolsonaro, ponto. É um absurdo, por exemplo, o União Brasil com Antônio Bivar, que é presidente, que é candidato a presidente da República, onde não está nem aí, ele é traço, mas é o partido com o maior tempo na televisão. E aí o que é? Ele é convocado, sabe-se lá por quem, para ser candidato, para não deixar o tempo da televisão ir para nenhum dos dois candidatos. Olha onde que a gente chega. Isso que só a União Brasil vai receber mais de 2 bilhões na sua conta. Então, assim, nós vivemos num país onde a população está passando fome, onde o desemprego se alastra, onde as pessoas morrem por causa da chuva, porque nada é feito de infraestrutura, mas dinheiro para a campanha é o que não falta. Olha que lindo. E nas pesquisas todo mundo já sabe o que vai fazer, mesmo sem ter proposta apresentada para ninguém. Olha que lindo que a gente está. Depois falam que a gente não sabe votar, e a gente fica nervoso, a gente fica irritado. Como é que a gente decide sem saber o que vai ser feito? Por quem quer que seja. A gente precisa ouvir para decidir. A gente precisa saber a proposta, com quem as pessoas estão. E não, a gente simplesmente já decidiu como se fosse um grande Fla-Flu, um grande São Paulo e Corinthians. E a gente não está num jogo de futebol para decidir assim, Paulo.
O Brasil tem enfrentado tragédias, lamentado tragédias, assim, de maneira recorrente e de tipos diferentes, né? Mas as inundações com mortes, elas têm sido recorrentes, né? Virou, mexeu, como disse o Pavão, foi na Bahia, foi em Minas, foi no estado de São Paulo, foi no Rio de Janeiro, foi em Santa Catarina. Dessa vez é em Pernambuco, já são quase 100 mortes, quase 90 mortes em Pernambuco, e hoje o presidente Jair Bolsonaro está lá dando uma olhada no que acontece em Recife. É mais uma dessas tragédias de todos, elas são recorrentes no verão, mas elas acontecem em outras fases do ano, como essa, por exemplo. Paulo, e é isso, a gente está vendo hoje, lá em Pernambuco, só na Grande Recife, quase 90 mortos de sábado para cá, fora os outros que já haviam falecido no início da semana. E hoje foram noticiados pelos cerca de 10 mortes em Alagoas. E a gente começa a ver que são casas que não são aquelas... São casas que estão em bairros que a prefeitura dá condições para as pessoas irem para lá. Só que não faz a infraestrutura necessária. Vem um morro abaixo e leva tudo. E aí as pessoas simplesmente desaparecem. É o que a gente está vendo hoje. Não é possível que coisas e fenômenos que acontecem todos os anos, que a gente continue colecionando mortes e mais mortes e mais mortes. Não é por acaso. Nós vimos recentemente lá em Petrópolis que dezenas e dezenas e dezenas de pessoas morreram. E aí a gente começa a ler sobre as tragédias e a gente descobre que na década de 70 os dignos políticos de Petrópolis chamavam as pessoas de outros estados para se mudarem para Petrópolis por causa do voto. Então a gente hoje precisa tomar muito pé sobre os nossos políticos. Em Recife, por exemplo, por que o prefeito, o João Campos, filho do ex-governador Eduardo Campos, por que ele demorou 2 dias para dar o sinal de alerta, onde já se sabia que ia ter uma chuva torrencial? Quer dizer, onde estava o prefeito? Onde estava o governador? Não adianta ficar agora em sala de contingência, com a mãozinha para frente, falando estamos mandando solidariedade. Vocês tinham que mandar auxílio antes. E isso a gente sempre traz à baila aqui em Santos. Aqui em Santos foi feito um grande trabalho de contenção de áreas de risco. Aqui em Santos foi feito um grande trabalho para a orientação dos munícipes. E há quanto tempo a gente não tem uma tragédia em Santos? E espero que não tenha nunca mais. Porque há necessidade de se trabalhar contra esses desastres. A gente precisa ter políticos que estejam afinados e estejam antenados com a população. A gente precisa ter projeto, mesmo que seja aquele projeto para ser enterrado no chão. Que não dá voto sim. As pessoas precisam ser acolhidas pelos seus políticos. Político, seja prefeito, vereador, deputado, senador, presidente, governador. Ninguém está lá porque foi obrigado a estar lá. Estão lá porque querem. Foram votados e têm uma missão a cumprir. Então, a gente precisa aperfeiçoar também, além da nossa escolha, os nossos cargos. Porque hoje o que a gente tem são pessoas que são eleitas para se beneficiar, para se proteger, para utilizar a imunidade, para, enfim, fazer qualquer coisa que não seja em prol da coletividade. Então, a gente está, hoje é 30 de maio, daqui 2 dias já estamos no mês 6. Então, faltam 4 meses para a gente escolher deputados, senadores, governador, presidente. Vamos pensar um pouco que seja sobre cada um e aquele candidato ou aquela candidata que a gente queira, que a gente veja que se identifica com projetos. Vamos parar de votar em candidato e candidata que não promete nada.
E aí quando chega lá, fala, não prometi nada, não tenho que fazer nada. E aí vem aquele bordão, do pior que tá, não fica. Fica assim. Opinião 2.0 volta depois do intervalo, rapidinho. Voltando com a Opinião 2.0, nesta segunda-feira, quem comenta, analisa as notícias com você é o Marcelo Pavão. Morreu o acusador do vereador Gabriel Monteiro no Rio de Janeiro, Pavão. Morreu num acidente suspeito. Totalmente. De automóvel. Um dos acusadores, né? Ele, inclusive, o primeiro, né? O primeiro, inclusive, semana passada, ele depois lá na CPI lá da Câmara do Rio de Janeiro, e estava negociando exatamente proteção para a vida dele, porque ele estava recebendo diversas ameaças. Então a gente vê o fato. Primeiro, ele vai para a Serra, está com uma mulher que até agora não foi relacionada a ele, que sofreu pouquíssimos escoriamentos, né? Escoriações. E aí ela depois falando, não, ele estava numa alta velocidade, estávamos os dois sem cinto, ele perdeu o controle numa curva, o carro capotou e ele veio a óbito. É extremamente conveniente tudo o que aconteceu. E aí eu pergunto, vai ser esclarecido por quem? Se nós estamos falando de milícias, se nós estamos falando de pessoas que ocupam cargos dentro das instituições da polícia que estão mais comprometidas com a bandidagem do que com a legalidade. Isso vai para onde? Eu acredito que não vai dar em nada. E é muito estranho, né? Porque é exatamente a pessoa que estava já se movimentando, ela é calada, muito provavelmente várias outras testemunhas vão se calar. E assim caminha a humanidade, digo, assim caminha o Brasil, né, Paulo? Embora em alguns episódios no Rio de Janeiro as milícias tenham sido condenadas, os assassinos policiais tenham sido condenados, é o caso, por exemplo, daquela investigação brilhante de 10 anos atrás, relativa ao assassinato da juíza Patrícia Scioli. Sim, Paulo, mas então, aí... tem uma banda boa na polícia. Só que você vê que da Patrícia Scioli, Paulo... Foram policiais os assassinos. E foram militares. Foram condenados. E quem foi o investigador foi a Polícia Civil. Então, assim, há uma rixa entre a Polícia Civil e a Polícia Militar no Rio, e isso em qualquer polícia. Aliás, no Brasil, isso a gente precisaria esclarecer melhor, essa divisão das polícias. Mas o caso agora do vereador é um pouco diferente. Nós estamos falando com um símbolo da nova política do Rio de Janeiro, um ex-policial militar, sucesso e contratador de muitos serviços que são os bicos dos policiais. Então, assim, é muito dinheiro envolvido. Essa investigação deveria ser conduzida por pessoas de fora do local, porque senão nós vamos ter um laudo exatamente tipo, não houve nada de errado, foi apenas um acidente, Paulo. Vamos esperar que essa... É estranho a gente falar isso, né? Mas vamos esperar que essa perícia, essa investigação seja feita pela banda boa da Polícia do Rio, que ainda existe, né? Apesar de tudo que já foi mostrado de podre na Polícia Carioca, de repente a banda boa da polícia pode conduzir essa investigação e também não se sabe se foi exatamente, às vezes é uma coincidência, normalmente não é, né? Em torno da morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, por exemplo, houve outras 8 ou 9 mortes suspeitas depois, né? Sim. E ficou por isso mesmo até hoje. Né? O próprio ex-presidente da Câmara Municipal do Guarujá, um acidente absolutamente nada, não tinha nem problema de visibilidade, problema de pista, bateu atrás de uma carreta. Cadê a investigação?
O doidão, né? Cadê a investigação? E isso que a gente precisa contextualizar, que tem todo um processo de afastamento de prefeitos, de secretários, envolvimento de vereadores. De repente, o presidente da Câmara morre. A gente precisa ter investigação para esses casos, Paulo. Há um novo episódio, um novo capítulo naquela história de que o Exército comprou próteses penianas, gastou 3,5 milhões de reais. É uma história que provocou polêmica. De um lado, a defesa, que a acusação é absurda. De outro lado, a acusação de que a compra é absurda. O novo capítulo é que a explicação do Exército para o TCU, para a compra de um equipamento, né, uma prótese peniana, que é mais cara do que autorizada pelo Sistema Único de Saúde, é que é de melhor qualidade, né? Funciona melhor, né? Então, aí a gente tem... É 33 vezes mais caro. 33 vezes. Aí a gente tem a seguinte situação. A virilidade dos soldados, ela é mais importante do que a virilidade da população em geral. Quer dizer, por que essa prótese que é melhor, que custa 33 vezes mais do que aquela que o SUS faz? E aí a gente começa a ver os comentários, né? Imagina, divide os quilos da picanha, do leite condensado, da carne, não sei do que, veja quanto dá para cada cabeça. E aí eu pergunto se tiver algum soldado, né? Recruta mesmo, ou soldadão, aquele lá raso. Quantas vezes você comeu picanha no exército, no quartel? Você chega lá para comer e tem picanha para você comer. Eu queria saber. Manda aqui a sua informação para opinião. Eu queria saber quantas vezes você vai comer e tem uma picanha lá para você. Ou então, várias outras situações que foram compradas, né? Vinhos importados e uma série de outras coisas. Então a gente precisa ver. E com essa questão da prótese peniana, então tem também a questão do Viagra, né? Que tem um monte de gente falando, nossa, como é que todo mundo agora é farmacêutico? Não, você aí pega a quantidade de pílulas de Viagra, divide por cabeça, vai dar uma fração. E aí eu pergunto para os soldados, né? Quantos soldados vão lá na farmácia ou tem outro tipo fala assim, eu quero um Viagra. Olha, me vê aqui um Viagra porque eu estou precisando, eu estou com uma disfunção. Então, como é que fica essa situação? Eu não acredito que o Exército, que o grande contingente do Exército, as patentes iniciais, recebam essas comidas nobres e nem esses remédios ou essas próteses assim. Se a gente for começar a ver, primeiro a gente tem que investigar. E aqui... seja exército, quem for. Essas próteses foram entregues ou foi apenas a nota? Porque isso é uma coisa que a gente precisa começar a ver, né? Onde que está entrando esse dinheiro, se esse produto realmente foi entregue? Ou está sendo feito um bem bolado, onde eu finjo que produzo prótese e remédio, e você finge que recebe, e a gente passa a nota e todo mundo sai feliz. Então precisa ser investigado isso. Porque o que nós vimos da realidade das Forças Armadas foi aquele, em setembro do ano passado, quando os tanques saíram do Rio de Janeiro e foram para Goiás. E eles foram soltando fumaça e quebraram lá no Planalto. Aquela é a realidade das nossas Forças Armadas. O investimento hoje das Forças Armadas, mais de 84% do dinheiro dos militares é gasto em salário. Sobram pouco mais de 10% para investir na segurança do país. Essa é a nossa realidade. Hoje nós temos as altas patentes ganhando muito dinheiro. E ainda com a possibilidade de ganhar mais com cargos públicos. É essa a nossa realidade. Então a gente precisa ver, as Forças Armadas hoje, elas estão mobilizadas para defender o território nacional ou estamos criando uma casta privilegiada que até prótese peniana é possível
valendo 33 vezes mais do que o resto dos mortais. Então, é um absurdo que a gente está vivendo no país, com dinheiro sendo jogado fora, um país onde milhões e milhões passam fome e procuram emprego. Existe uma simpatia internacional pela região amazônica, que não é só Brasil, né? Mas é principalmente no Brasil, no estado do Amazonas. E essa simpatia internacional é uma simpatia que também existe dentro do Brasil, não é? Embora se questione muito as ações governamentais em relação à Amazônia, a vigilância, a exploração de recursos naturais, existe uma simpatia. E essa simpatia, ela de uma certa maneira, ela vai ser materializada pelo Papa Francisco, que nomeia o primeiro cardeal da Amazônia, não é? Exato. Hoje, né, ele foi anunciado e, assim, primeiro, do ponto de vista da Igreja Católica, é uma demonstração do Papa Francisco que ele quer também participar dessa discussão que está acontecendo aqui. Por outro lado, a gente não pode ter, seja da Igreja Católica, seja de qual for a religião, uma intervenção nos credos, né, e nas crendices do povo indígena. Tá? Então, eu vejo assim, é muito legal que o Papa Francisco esteja preocupado e por isso que vai nomear o primeiro cardeal da Amazônia, mas eu fico preocupado quando a gente vê, por exemplo, que o presidente da FUNAI, não sei se ainda é o mesmo, mas era até pouco tempo, era um pastor evangélico, que para mim, seja padre, pastor, rabino, seja lá o que for, o indígena tem o direito de manter as suas crenças, suas terras e o seu modo de vida. Se ele quer viver como há milhares de anos, ele tem esse direito. Nós não temos o direito de destruir as crenças dos indígenas, as terras dos indígenas, mudar de lugar. A gente precisa respeitar. Então, do ponto de vista do Papa Francisco mostrar que está preocupado com a Amazônia, recebo sim como uma boa notícia. Mas, a mim, Marcelo Pavão, o fato de ser nomeado um cardeal para a Amazônia, eu não vejo, porque no passado, muitos, né, os jesuítas, as pessoas, eles vinham para o Brasil, eram para catequizar. Catequizar, a gente aprende na escola, coisa lindinha, né? Coisa bonitinha, vamos catequizar. Só que, na verdade, vinham para cá para acabar com as crenças dos indígenas e impor as crenças cristãs. E é isso que a gente não pode, a gente tem que respeitar cada um na sua. Se você quer ser evangélico, você tem o direito, católico, se você quiser, o que você quiser. Agora, os povos indígenas, a gente não tem o direito de exterminar os conceitos, a cultura, a religião deles. Então, é aquela tal coisa, Paulo. É bom pela preocupação, mas vamos lá devagar, porque não é para vir aqui para dizer que o certo é o católico, não. O Papa Bento XVI, ele chegou a pedir desculpas pela evangelização que foi feita na América, principalmente por espanhóis e portugueses. Embora eu não concordo muito com esse pedido de desculpas, porque as circunstâncias culturais do século XVI, do século XVII, quando esse processo aconteceu, hoje a gente reprova, mas são completamente diferentes, né, das circunstâncias culturais que a gente vive hoje. Julgar um procedimento num outro padrão cultural, numa outra circunstância, sempre a gente vai cometer injustiças, sempre a gente vai cometer, assim, vai condenar imerecidamente quem procedeu daquela maneira. Lógico que alguns padrões permanecem no tempo, mas esse padrão da evangelização e tal, até era muito diferente naquela época. O quadro da Mona Lisa, no Louvre, no Museu do Louvre, em Paris, foi atacado. É interessante, Pavão, que o atacante, né, o vândalo, o agressor, o terrorista, sei lá como classificar,
ele parece ter planejado, porque ele Sim. está numa cadeira de rodas, com uma peruca, né? Sim. Jogou uma torta, né? Mas ele não previu que a defesa, a proteção do quadro resistiria ao ataque dele? É estranho esse atentado aí, né? Então, Paulo, olha que coisa estranha. Primeiro, um cidadão que entra com uma torta dentro do Museu do Louvre. Então começa por aí. Segurança já falhou nisso. Segurança, entrar com chapéu, com cachecol e na cadeira de rodas, ok. Agora, você entrar com uma torta, a segurança já falhou. Aí ele vai perto do quadro da Mona Lisa, que ele é... Quem não conhece o Museu do Louvre, o quadro da Mona Lisa ele é muito pequeno, né? Ele é visto praticamente de longe e ele tem uma tela de vidro. Eu particularmente acho que nem a Mona Lisa original está exposta. Tá? Eu acho que aquilo ali é uma cópia. Tá? Eu particularmente acho. Até porque a tela já foi roubada no início do século passado e ficou muitos anos desaparecida. Então, não acredito que seja verdadeiro. Mas o que ficou provado é a segurança do Museu do Louvre é pífia, é ridícula. A gente fala aqui dos nossos museus, mas os nossos museus estão abandonados. Agora, o Museu do Louvre é um dos lugares mais visitados do planeta. O cara me entra com uma torta, e se essa torta fosse com algum elemento explosivo e explodisse o Louvre, matasse as pessoas? Ah, estamos viajando? Não estamos viajando, nós estamos falando de coisas absolutamente possíveis. E quando a gente entra no museu, ainda mais um museu do gabarito de um Louvre, a gente quer acreditar que estamos em segurança, que lá existem seguranças. Então, o que saiu na imprensa é o vândalo foi imediatamente detido e expulso do museu. Expulso? Não foi preso? Não foi detido para avaliação? Então, assim, não chega a isso. Tá muito esquisita essa história. O cidadão fez um discurso lá na hora, foi detido e foi retirado. Só que é muito grave isso. Porque Paris, principalmente, a Torre Eiffel, agora está tendo o campeonato de Roland Garros. Quer dizer, está cheio de turista, está cheio de gente, estão voltando. Cadê a segurança? Então, assim, de tudo isso, o que me levanta mais a lebre é que o sistema de segurança do Louvre é capenga e pífio, Paulo. Bom, vamos ver em relação aos museus brasileiros como é que vai estar o Museu do Ipiranga, né, o Museu da Independência em São Paulo, recuperado pelo governo paulista para as comemorações dos 200 anos, neste ano, da independência do Brasil. E para terminar, uma notícia curiosa, na sexta-feira no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, aparentemente um hacker que fez isso, ele interferiu num totem grande de 2 metros, né, de reprodução de propagandas e colocou vídeo pornô, vídeo erótico. Foi um momento de constrangimento aí no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Pavão. Isso aí tem a questão, pode ser um hacker, né? Pode ser um hacker que fez isso, pode ser também que uma pessoa estivesse ali no painel vendo vídeos e de repente deu um enter e não entrou. E aí, só para falar de vídeo pornô, hoje mesmo eu estava lendo uma matéria que estava falando o seguinte, que as produções pornôs estão sendo mais vistas por mulheres. Então, os produtores de vídeos pornôs estão alterando os filmes para ter mais história e mais diálogo, porque as mulheres querem. Então, no final das contas, está todo mundo ali sendo atendido. Mas eu não sei se foi hacker, não. Às vezes você está ali distraído, vende um videozinho, aperta um enter e isso vai pro aeroporto, Paulo. Uso indevido. Chegamos ao final do Opinião 2.0, agradecendo a participação do Marcelo Pavão como comentarista nesta segunda-feira, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 tarde, 00:30, mais ou menos, a reapresentação. Hoje um pouquinho mais tarde, por conta do Roda Viva. E uma ótima semana para você, que você merece.